Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o caso do pastor Adeildo Costa, tá certo? Vamos extrair dali algumas lições práticas para colocarmos na nossa vida espiritual. Tenho as minhas discordâncias na questão teológica, naquilo que o Adeildo prega, tá certo? Algumas situações eu não concordo, mas em relação à atitude do pastor em vir a público e confessar aquilo que fez, eu quero aqui manifestar o meu total apoio, tá certo? Meu total apoio. Discordo na questão teológica, mas quero manifestar o meu total apoio e me solidarizar com a proposta do Adeildo. Como todos bem sabem, o Adeildo vinha passando momentos difíceis em relação à questão das drogas. Isso é de conhecimento público, né? No JM Notícias, que é um site bem confiável, a gente tem essas informações aqui. O pastor e conferencista Adeildo Costa, né, bastante conhecido no meio pentecostal, abriu seu coração em um vídeo divulgado nas redes sociais, confessa a luta que teve contra as drogas. Algumas informações chegaram para nós em relação a um infarto que o pastor sofreu, tá certo? Mas já está tudo bem, se recuperou. E aqui tem um vídeo dele justamente falando um pouco sobre o ocorrido. Deixa eu dar um play aqui para a gente escutar um pouco. Olá, meus amigos. Quem fala aqui é o Adeildo Costa, teu amigo, teu colega, teu parceiro. Eu venho por internet, este vídeo nesse momento, fazer um comunicado a todos, irmãos, todo o Brasil e aqueles que nos amam, nos seguem, e me deu o privilégio de estar dentro de casa com a minha voz, através de tantas mensagens ministradas nesse país, em tantas igrejas. Eu venho comunicar algo importante da minha vida, da minha... Como o vídeo é bastante extenso, 6 minutos aproximadamente, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Você vai lá, entra e ouve este vídeo do pastor Adeildo Costa confessando justamente o seu estado, o seu envolvimento com as drogas. Eu vou usar o fato aqui ocorrido para a gente extrair lições espirituais, tá certo? O link da descrição deste vídeo, o link deste vídeo vai estar na descrição. Mas o que é que eu quero tratar com o ocorrido? Antes de trabalhar transformando isso para termos práticos, né, de forma espiritual, eu queria ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, que diz, na King James: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu queria trabalhar aqui um pouco sobre a questão da perseverança, tá certo? Perseverança. Essa palavra é interessante. Perseverar significa a qualidade de quem não desiste com facilidade. Vou repetir novamente. Eu queria, com o fato ocorrido do pastor Adeildo Costa, falar um pouco sobre perseverança na fé, ok? E perseverança significa a qualidade de quem não desiste com facilidade, ou seja, persistência, né? Característica ou particularidade de quem persevera, de quem insiste, de quem tem constância.
Esta é a finalidade da perseverança, é permanecer firme até o fim, ok? Então, a gente observa que nos primórdios da igreja cristã, os discípulos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Eles tinham uma motivação maior de continuar servindo a Deus, seguindo a Cristo, porque eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Eles insistiam nessas verdades espirituais. Tá me entendendo? Então, perseverar no ensino, perseverar no estudo, perseverar na absorção da doutrina que Cristo entregou aos apóstolos, que por sua vez entregaram à igreja. E é nisso que precisamos perseverar. Não somente perseverar na doutrina, amados irmãos, mas também perseverar na comunhão. Como está difícil mantermos a comunhão entre irmãos. São verdadeiras cenas de horrores que nós vemos nas igrejas nos últimos dias. Verdadeiras guerras, tá certo? Uma denominação querendo ser melhor do que a outra, pastores querendo ser melhor do que os outros, cantores querendo aparecer, querendo se apresentar, querendo ser o destaque. E não se há, em alguns momentos, em alguns casos e em alguns lugares, aquela verdadeira comunhão que deveria existir entre os irmãos, tá certo? Então, a comunhão aqui, você veja, na comunhão que eles tinham em família, na comunhão que eles viviam entre os irmãos. E como é bom, a obra tende a prosperar, o trabalho tende a crescer quando o povo está unido em comum acordo, um só pensamento. E era o pensamento de todos eles. Mas hoje o que nós vemos são verdadeiras guerras, né? Guerras espirituais, guerras físicas. Oh meu Deus! Certas denominações têm pessoas que se levantam justamente para guerrear, mas não em prol da causa do evangelho, mas para guerrear contra o seu próximo, contra o seu irmão de banco. Impressionante isso. Quando não se trava aquela guerra teológica, se trava aquela guerra física, se trava aquela guerra entre pessoas de forma emocional e por aí vai. Eles perseveravam no ensino apostólico, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e também nas orações. Eles perseveravam na questão da ceia, tá certo? Havia um propósito, uma intenção maior na questão da comunhão, no partir do pão e também da comunhão nas orações. Quantas pessoas estão desequilibradas ultimamente dentro do reino de Deus, que não cresce de forma equilibrada, orar, ler a palavra. Em alguns casos se ora mais, se lê menos. Em outros casos se lê mais, se ora menos. E fica aquele desequilíbrio espiritual dentro das denominações, dentro da igreja de Deus. Não estou dizendo que o pastor Adeildo Costa deixou de orar, mas o fato nos leva a crer que ele deixou de perseverar. Eu sigo uma linha de interpretação bíblica que acredita na preservação dos santos e a perseverança dos salvos. Enquanto que Deus é poderoso para preservar o salvo
o salvo, por sua vez, ele tem um compromisso, assume um compromisso de perseverar firme na fé, dando ouvidos à palavra de Deus e colocando ela em prática. Este é o verdadeiro sentido para viver o Evangelho, tá certo? Ele crê naquilo que está sendo passado e coloca aquilo que aprendeu em prática, ok? Então, o que é que ocorre? Não estou dizendo com isso, na doutrina da preservação dos santos e perseverança dos salvos, que um cristão não possa passar por momentos de calamidade. Pode sim, e todos nós passamos por momentos de calamidade. Mas se existir no nosso interior a perseverança, que é aquele misto de sentimento de permanecer firme até o fim, custe o que custar, pode vir o que vier. O eleito, o salvo, o santo, chamado por Deus, ele vai permanecer firme diante da própria morte. Se a morte vier bater a porta do coração desse cristão, ele vai ficar firme, que nem Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo de João. Antes de morrer, os seus algozes gritaram: nega a Jesus Cristo e nós te livraremos desta fogueira. E Policarpo, firme, perseverante, gritou: acendam logo a chama desta fogueira, para que depressa eu encontre o meu rei na glória. Perseverar firme até o fim. Queremos aqui manifestar o nosso apoio à atitude do pastor Adeildo Costa, pela coragem que ele teve de expor os seus problemas e buscar solução para eles. Tem aqui o meu apoio, tem aqui as minhas orações. Estaremos orando a Deus para que eu mesmo possa se reerguer nessa trajetória que nós estamos até atingir a perfeição em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como eu falei, calamidades vêm para todos. Eu queria citar um exemplo aqui de Elias, homem de Deus, tá certo? Mas que passou por um momento terrível, um momento de perseguição por parte de Jezabel. E a perseguição foi de forma tão avassaladora que Elias, ele se sentiu acuado, se sentiu de forma que ele desejou para si a morte. O sentimento de pânico, de desespero. O desespero é a última instância da falta da esperança. Quando a esperança termina, a esperança se acaba, o desespero começa. Tá entendendo? Então é assim. Quando se deixa de perseverar, começa a se desesperar. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias, eu posso extrair algumas verdades acerca da história de Elias. Elias foge, que é o sentimento de fuga para quem entra no desespero. Elias abandona seu moço, que é o sentimento de solidão, e a psicologia diz que homens insólitos tendem a suicidar-se, e é o que ocorre. Elias pediu para si a morte, ou seja, ele intentou o suicídio, tá certo? O suicídio é a última instância do desespero, é a última instância da depressão. Mas Deus o restituiu, Deus o fortaleceu. E da mesma forma que isso aconteceu de forma espiritual com Elias, pode acontecer com você também. Pode acontecer com o pastor Adeildo Costa, tá certo? Porém, precisamos perseverar firmes na fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, temos que estar firmes no nosso propósito de servir a Deus e colocar a sua vontade em prática.
Amém, meus amados? Espero que esta mensagem no dia de hoje possa alcançar a tua vida e possa trazer sobre você refrigério espiritual, tá certo? Para que você se erga firme na fé, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, no partir do pão, perseverando nas orações. Deus é Deus, Deus é Deus. Amém? Guarda firme o que tens, retém firme em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível em nome de Jesus, certo? Deixa o teu like aí, aciona o sininho de notificação e deixa um comentário, minha gente. Vamos comentar aí, tá certo? Eu quero ouvir o teu comentário no final deste vídeo. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.